Ótimo. Eu acho que o histórico nosso, eu trabalhei quase 20 anos na indústria, nos últimos anos atuando na frente de gestão e na frente de gestão de distribuidor também. A gente criou bastante coisa legal, como o programa de excelência de distribuição, programa de reconhecimento, como que a gente atua nesse mercado e como que a gente realmente tem sucesso nos resultados frente aos distribuidores. Isso daqui foi me encantando ao longo do tempo, né? Eu tenho um background mais financeiro, mas esse mosquitinho aí do comercial, ele me mordeu nos últimos 8 anos e depois disso realmente virou uma paixão aí de estudar do tema e trazer soluções aí para o mercado, e tem tido bastante sucesso, e acabou que a gente teve essa vontade de trazer isso para outras empresas, do sucesso que a gente teve dentro da nossa empresa nos últimos anos, né? Legal, bacana. E você, Luiz, como é que foi isso? Para mim, eu tive o início da minha carreira. O início da minha carreira foi com serviços e melhoria contínua, né? Então, trabalhei com muitos projetos de melhoria contínua, essa parte mais analítica em projetos, e depois migrei para vendas e marketing. Aí, os últimos, vamos falar, 15 anos aí em vendas e marketing e como diretor-geral de empresa. Sempre nesse mercado de medical devices e lidando também com vendas via distribuição. Então, nesse período todo, foram várias experiências que eu tive, como gestão de vendas indiretas, e tivemos vários insights aí. Quando conversando com o Marcos, a gente, nas últimas experiências, em como transformar essa área de vendas indiretas numa área muito mais lucrativa e potencial para a empresa, a gente veio com várias ideias de criar a Evolve e trazer realmente essas soluções aí para o mercado. A Evolve, inicialmente a gente pensou em que a gente poderia ajudar com toda uma metodologia de gestão de distribuidores. Então a gente queria entrar prestando um serviço para a indústria, trazendo uma metodologia de gestão dos distribuidores, ficando toda a informação de vendas dos distribuidores e aplicar uma metodologia que traria uma clareza maior nessas vendas e trazer um conhecimento adicional de como que eles poderiam ter os melhores resultados com os distribuidores. E assim a gente começou a prestar esse serviço para algumas empresas, e a evolução disso é que nos levou a ter outras áreas dentro da empresa, né? Hoje a área que a gente está dando mais atenção é até na área de recrutamento de distribuidores. E isso veio de um insight que os próprios clientes trouxeram para a gente, sabe? Em diversas conversas, diversos projetos que a gente fez, a gente percebia que tinha uma diferença muito grande de performance de um distribuidor para outro dentro da mesma empresa. Sendo que era o mesmo time de gestão dentro da empresa, sendo que eles tinham o mesmo nível de informação, eram os mesmos produtos, e como que tinha uma diferença tão grande assim, né, de gestão. E esse é o tipo de coisa que você só percebe se você olhar com atenção. Às vezes a empresa nem percebe essa diferença de um para o outro, né? Exatamente, a maioria não tinha a noção de tanta discrepância. Claro que às vezes você senta com o executivo e ele logo te traz essa informação de que, putz, eu talvez não tenha todos os meus distribuidores da maneira como eu gostaria, mas não fica tão evidente essas diferenças tão grandes, mesmo considerando diversas variáveis semelhantes. Sim. Né? Quando vai fazer uma contratação, a gente se espelha muito num serviço que você presta, né, de recrutamento de executivos. E a gente se espelhou muito nisso, porque quando a gente vai fazer um recrutamento de um executivo, a gente senta e fala quais são os skills que eu quero desse executivo. A gente pensa em mostrar para ele quais são os nossos planos, os nossos valores, para ver se tem alinhamento entre os dois. Isso tudo é muito planejado e feito numa busca para você chegar naquele candidato ideal que tenha um match com a empresa, né? Quando a gente vai falar de distribuidor, se a gente falar que um distribuidor, esse CNPJ, é um conjunto de CPFs, são pessoas ali dentro que vão fazer o seu negócio acontecer, o mesmo cuidado a gente deveria ter do que a gente tem para contratar um executivo, né? Então as perguntas deveriam ser tão profundas, ou às vezes até mais, por ser um grupo de pessoas, de quais são os critérios que eu preciso atender para ter sucesso nessa região e com esse produto e com esse plano de negócio.
não é só o conhecimento técnico, né? Porque a maioria hoje que a gente percebe que a contratação desses distribuidores acontece através de uma indicação ou a fama de um distribuidor. Ele é conhecido nesse mercado, então ele já vende para tais hospitais, mas a empresa precisa se perguntar qual é o momento dela, né? Às vezes ela precisa de um distribuidor menor que dê mais atenção para o desenvolvimento de um produto novo. Se for um produto já de alto giro, daí sim o que mais vale é capilaridade. E se a gente tiver que desenvolver uma nova tecnologia e a gente precisa dar atenção no desenvolvimento de alguns profissionais específicos, já são outros conhecimentos. Então isso tudo traz para a gente uma complexidade muito grande que deveria ser considerado, mas hoje ainda não é. Acaba não sendo, né? Até tem um ponto que a gente fala muito sobre share of mind do distribuidor, né? Então, às vezes, você vai num distribuidor que ele já tem marcas muito grandes e muito consolidadas e ele não tem aquela real interesse de desenvolver uma marca que está começando ou um produto que está começando. Você vai representar 5%, 3% da venda dele. Então, imagina que tipo de esforço que ele vai fazer realmente para virar esse negócio. Então, você tem que identificar isso. Você tem várias formas também de você trabalhar esse share of mind, inclusive nessa parte de gestão que a gente toca, a gente ajuda as empresas a, mesmo você tendo um percentual menor dentro daquela venda, você conseguir ter a atenção do distribuidor, você se mostrar importante, você mostrar a importância do distribuidor dentro de um programa de excelência, só que você tem que saber que tipo de distribuidor que você está trazendo para dentro de casa. É um distribuidor que sabe fazer mercado privado, mercado público, então não é só o quanto que ele vende, o quanto que ele tem de conhecimento, é o que ele tem de skill ou de match com o perfil de um cliente ideal, com o perfil de distribuidor ideal, que é o que a gente ajuda a empresa a desenvolver, que a gente senta junto para poder identificar aí o que a gente precisa buscar no mercado, né? Com a indústria, a gente percebeu que a gente precisa dar uma atenção para esse primeiro passo, que é a escolha do distribuidor adequado, né? Então, esse primeiro passo é um passo hoje que a gente considera um dos mais importantes, antes da gente entrar numa segunda etapa dessa jornada, que é ajudando, uma jornada que a gente chama, porque são várias etapas e uma evolução, daí que vem o nome Evolve, é a gente ajudar a evolução dessa jornada de gestão. Então, desde a escolha do distribuidor, até depois a gente conhecer e fazer um plano de ação, uma jornada aqui, um programa de excelência, a gente está trabalhando muito forte nesse primeiro passo, que é na escolha ideal do distribuidor. A escolha ideal do distribuidor vem muito da resposta dessas perguntas que a gente colocou aqui na mesa. Qual é o momento da empresa? Qual é o seu tamanho? Qual que é o seu objetivo inicial? Então, quais são os critérios objetivos que você considera que vão dar sucesso para a sua parceria? Esses critérios, daí que a gente vai para campo, então, e fazemos entrevistas com os distribuidores para também vender o projeto da empresa para os distribuidores e capturar se esses critérios estão alinhados com as necessidades dessa empresa. Então, a gente consegue conversar com diversos distribuidores e trazer para a empresa aqueles que têm um melhor alinhamento, né? Então, a partir daí, aí, né? Exato, é o que você sempre falou, né? Nessa busca de um executivo, a cultura, o casamento da cultura, de tudo que a gente tem que demonstrar dos dois lados, é o que vai garantir esse sucesso, né? Tem algumas dores grandes no mercado, assim, que é entender, dentro desse perfil do distribuidor, é entender se ele tem capacidade financeira, se ele tem o estilo de trabalho ideal para dentro daquela indústria, né? Então, ele sabe trabalhar uma venda mais consultiva, sabe trabalhar uma equipe técnica, ele tem um time ali só de uma venda, uma abordagem ainda um pouco mais antiga, ou ele tem uma venda um pouquinho mais que se assemelha com a minha forma de trabalhar, com que se assemelha com o que o meu produto precisa. Ou ele sabe trabalhar um hospital privado que tem uma particularidade diferente de uma instituição pública ou de outros tipos de pontos de contato. Então, esses são os desafios que a indústria tem e que a gente foi em busca de soluções aqui para poder colocar dentro desse nosso processo de seleção, como que a gente vai buscar esse distribuidor, de qual maneira, que eu acho que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que uma das
o nosso grande obstáculo aqui é o tamanho da inovação que a gente está trazendo para o mercado, né? É um cuidado, né? Um cuidado que não tinha ninguém para cuidar, agora tem. E é uma coisa que a gente procurava como executivo. Eu sempre perguntava, mas não existe hoje uma agência que possa me trazer diferentes distribuidores de diferentes perfis para eu poder escolher de um leque nesses critérios? E eu não achava, né? Então eu acho que para a gente, a nossa grande oportunidade também é o nosso grande desafio, porque é vencer uma barreira que hoje o mercado não está acostumado a trabalhar com essa agência. Uhum. Diferente quando a gente vai falar de recrutamento de executivos, isso já está super sedimentado, Sim. é assim que o mercado funciona, já entenderam o porquê, A necessidade, o porquê que vale a pena, né? Que acho que nesse mundo aí você vai encontrar um ou outro com a cabeça de vocês procurando essa ajuda, Exato. mas o geral tá tudo adormecido. Aquela coisa que o Steve Jobs dizia, você não sabe o que precisa até que te mostre aquilo, né? Ninguém nem sabe se que existe, né? Como é que acha? Você me mostrou um negócio, eu preciso disso, cara. Que você me mostrou aqui, eu nem sabia, eu preciso disso, né? Então é mais ou menos, é uma super inovação. Nisso que a gente né, está apostando agora, porque a gente está trazendo isso para o mercado, a gente já está sentindo um nível de interesse legal, mas a gente ainda não estourou essa bolha. Sim. Ainda a gente tem alguns executivos da área de vendas dizendo, não, pode deixar que eu conheço distribuidores, eu já sei quem que é o melhor distribuidor da região, e obviamente essa evolução é muito grande. Existem novos distribuidores que estão vindo com novas maneiras de gestão e que deveriam também ser conhecidos, né, e ser colocados nessa bolha, e que não é assim que acontece hoje. Então, a gente está com esse desafio de levar. Tem dois pontos Legal. legais aqui pra gente falar sobre isso. Um é da garantia, que a gente dá sim a garantia depois de escolha do distribuidor. Pode ser que, como um candidato lá, ele não se adeque à cultura da empresa, à forma de gestão e não entregue o resultado. Então a gente está dando um tempo de garantia de 6 meses. Então, se esse distribuidor ele não performar, se não der match ali do que você estava procurando, nos próximos, dentro de 6 meses, você tem ainda esse. Vamos dizer, esse crédito com a gente para a gente ir em busca de um outro distribuidor. Mas tem um outro ponto que eu queria trazer um passo atrás, que é como que a gente define esse distribuidor. Porque a gente vai trazer, como também uma empresa de search, a gente vai trazer uma shortlist ali, a gente vai trazer uma lista de finalistas baseado nos critérios que foram definidos e nosso primeiro crivo, a gente vai trazer para o time de gestão da empresa. Então a gente não está tirando em momento algum o primeiro peso do gestor ali da escolha. A escolha continua sendo da empresa. O que a gente está facilitando dentro de toda a metodologia que a gente tem, o conhecimento de mercado, nosso banco de dados, essa estruturação, a gente está facilitando de encontrar os distribuidores ideais. Então, a gente vai te entregar ali um shortlist de 3, 4 finalistas, você faz uma última entrevista e você define quem que você quer trabalhar e quem vai dar maior match, porque você tem o feeling do negócio, vai saber fazer aquelas perguntas finais ali, como um próprio gestor de uma área, quando tem um finalista, ele vai sentir, esse cara aqui trabalhando comigo, acho que vai dar certo. Deixa eu escolher esse cara aqui. Por mais que, de repente, o outro tivesse um perfil ali que dentro de um currículo pudesse me dar um critério ali super legal, mas ele não vai entregar o que eu entrego, porque eu acho que a gente não vai dar match. Então, acho que esse feeling é um feeling final que a própria empresa vai ter, é o que a gente está fazendo aí no mercado. Então, hoje a gente está com duas frentes, duas abordagens. Tem empresas que contratam sim a nossa gestão de dados e fazer a gestão de performance, e tem empresas que estão querendo já falar de recrutamento de distribuidores. Então, tem várias empresas que nos procuram que falam assim, olha, eu não vou nem começar a gestão de performance, porque eu sei que eu não estou preparado, eu ainda não tenho a minha rede de distribuição bem montada, ou até mesmo eu não acredito que eu estou com os distribuidores adequados. Então, quem procura com essa abordagem, a gente já vai direto para essa de recrutamento e a gente começa a fazer o trabalho de recrutamento. As empresas que a gente começa a fazer gestão de performance, no dia a dia, quando a gente começa a fazer os fechamentos, os relatórios de performance, os insights que a gente leva para a empresa, isso começa a ficar super evidente, sabe? A gente já leva a performance de algumas empresas que, com as mesmas condições, conseguem entregar um super resultado, e outras que não entregam aquele resultado. Quando a gente começa a analisar os motivos, a gente normalmente chega às conclusões de que os critérios que a empresa considera importantes para sucesso
não são os critérios que esse distribuidor atende, esse que não está trazendo resultado. Então daí começa a levantar e acender essa luzinha para a empresa, de que, putz, será que eu deveria ter um outro distribuidor então nessa região? Assim, essa proximidade que você falou desse relacionamento entre pessoas é o ponto fundamental que deve ser considerado para quem está fazendo gestão de distribuidores, né? Aí a gente já ouviu de muitos executivos uma visão muito unilateral, onde a empresa acredita que ela decide a estratégia, ela define o rumo e que ela vai só comunicar isso para os distribuidores e que isso vai ser bem implementado. Essa maneira de comunicação única, e sou eu que falo e você que executa, eu acredito zero. Eu não tenho visto em lugar nenhum isso dando certo a longo prazo. Isso normalmente dá certo no curto prazo. Quando algumas empresas tomam essas decisões é porque ela está no meio de um desespero, precisa entregar resultado e acredita que fazendo dessa maneira vai trazer o resultado de curto prazo. Mas quando a gente vai falar de um crescimento sustentável, essa via de volta dos distribuidores é o que constrói realmente parceria, confiança, proximidade. São as pessoas que estão na ponta, entendendo o que está acontecendo no mercado, e são elas que vão trazer para a empresa os melhores insights do que precisa ser melhorado para poder ter o melhor resultado. Se a gente fecha a porta para essa visão do distribuidor, a gente mesmo está anulando toda essa melhoria contínua que a gente poderia ter. E isso aí que vem o poder desse relacionamento entre pessoas. É isso que a gente mais prega. Tem até um ponto super interessante sobre esse relacionamento. Imagina um distribuidor e tem uma equipe de vendas também, que a gente fala que se assemelha com a equipe de vendas da indústria, né? Ele deveria ser um braço, uma extensão, com a mesma capacidade, mesmo treinamento, mesmos skills. Você imagina, eu sou indústria, eu tenho um produto inovador que eu estou lançando esse ano. Lanço para o mercado, mas eu não tenho esse relacionamento muito forte com o distribuidor, então não tenho a comunicação bem azeitada, não tenho treinamento. Eu lanço no mercado e aquele vendedor lá do distribuidor, ele não está sabendo daquela inovação daquele produto. Sabe onde ele fica sabendo? Dentro do hospital, às vezes por uma enfermeira, por um médico, ele sabe, você tem um produto tal? Que produto tal? Não tô sabendo. Não, aquele produto novo que a empresa X lá lançou, vi até no Instagram, vi no LinkedIn, vi em algum lugar, vi num congresso, e o representante de venda não tá sabendo. Por quê? Porque não tem essa comunicação, você não tem essa proximidade. Você imagina, então se a gente tá falando que esse CPF, ele precisa estar engajado, porque o distribuidor tá fazendo outras marcas também. Talvez esse representante, ele tá fazendo 3, 4 linhas. Exato. Então você precisa que ele esteja muito engajado para vender a sua marca. Ele não sabe do produto, ele não tem essa comunicação. Que tipo de vontade que ele vai ter para continuar vendendo a sua marca? Ele vai vender ali porque está dentro do papel e responsabilidade dele. Mas ele precisa ter no share of mind que a gente estava falando, a gente precisa trabalhar isso nele para ele ter realmente vontade, aquela vontade de ir para cima e vender o teu produto. O teu produto está na cabeça dele. Sempre que alguém falar alguma coisa, você tem a resposta na ponta da língua. O vendedor é movido a isso, né? E isso, existe até um tabu no mercado que dizem assim, o que chama atenção para você ser relevante para o distribuidor, qual que é o critério mais importante? Quando eu faço a pergunta para as empresas, a maior parte delas responde que é faturamento, que você precisa ser relevante no faturamento do distribuidor para ele dar atenção para você. E eu já provei por A mais B em diversos projetos que eu passei que isso não é verdade. Isso realmente é um fator de higiene, precisa ter faturamento para você ter equipe, mas o fator que realmente se aproxima e conecta o vendedor do distribuidor da empresa é muito mais o relacionamento, interesse e proximidade entre pessoas do que o produto em si. Então o distribuidor ele dá uma atenção muito maior para a empresa que retorna essa atenção. Então, esse relacionamento, essa proximidade, para mim, é critério número 1 para essa parceria de sucesso. Com certeza, como a gente falou, nessa jornada de desenvolvimento, uma vez que a gente começa a coletar dados dos distribuidores, a gente começa a identificar quais são os pontos falhos aqui de gestão dentro da empresa, para a gente melhorar. E tem alguns critérios que a gente sempre precisa avaliar, quais são os pontos de engajamento que
cresce o engajamento desse distribuidor no trabalho junto à indústria, né? E a gente percebe que tem muitas empresas, a indústria que tem um estilo padrão de trabalhar e ela acredita que aquele pacotinho que ela oferece para o distribuidor já é o suficiente. Você pergunta, você dá treinamento? Sim, quando eu lanço produto eu vou e faço um treinamento. Você faz gestão de performance? Sim, a gente olha aqui todo mês quem é que vendeu. Só que quando você pergunta sobre esse programa de uma maneira, a gente falou de melhoria contínua, em envolver o distribuidor, deixá-lo saber qual que é o resultado dele, o que ele deveria ter feito de diferente e reconhecer aqueles que fazem da melhor maneira, muda toda essa dinâmica. Então, quando a gente entra na empresa, os principais questionamentos são: vamos olhar o seu programa de gestão de distribuidores, entendendo não só como que você está comunicando, mas também como que você está reconhecendo e coletando. Fazer tipo um assessment. Exato. Dos distribuidores, o time que está rodando lá. Às vezes, melhorando a comunicação já muda tudo. Muitas vezes eu já sento com os distribuidores, às vezes o nosso sistema é a gente fornecer os dados de informação para a empresa ao mesmo tempo e a mesma informação para o distribuidor. Alinhamento de informações é um dos principais pontos que a gente faz. E quando a gente faz isso, a gente tem às vezes umas surpresas muito grandes. São empresas que têm uma visão de resultado e quando você vai perguntar para o distribuidor, ele acha que está com um resultado totalmente diferente do que a empresa está olhando. E por que existe esse desalinhamento? Muitas vezes o distribuidor está fazendo a gestão do portfólio completo dele e não por empresa. E se você fatiar, às vezes, o resultado de uma empresa, para ele vai ser uma surpresa alguns resultados que ele vai enxergar ali. Mas se é o que a empresa está enxergando, é o que ele deveria também estar enxergando, né? Então, esse alinhamento de informações é um principal, assim, mudança nesse jogo. E a partir disso vem alguns questionamentos que a gente está sempre fazendo para a empresa. E como que você vai usar essa informação? Ele precisa de treinamento para melhorar? Ele simplesmente precisa de um suporte a mais de marketing? Ou ele precisa trazer essa informação para dentro de casa para a gente trabalhar num plano específico com ele? Então tem de todos os aspectos que podem existir para você ter uma falha de performance e a gente trabalhar nessa melhoria, vem desse assessment que a gente vai executando mês a mês. A cada rodada de gestão de performance que a gente faz, a gente tem essa reunião de alinhamento de pontos a serem melhorados. Que é o dado que vai virar informação, essa informação vai virar realmente um plano de ação, né? Não é aquele dado que você todo mês está olhando para o dado ali e o que está realmente sendo feito. Então a gente depara em alguns momentos de distribuidores que, beleza, eu falei isso daqui para ele no ano passado, ainda não aconteceu nada. Isso daqui a gente já tinha identificado, não aconteceu nada. Então a gente tem um dado mais granular possível, que é um dado que te gere plano de ação. Porque se você fica num dado aqui num nível mais gerencial, num nível maior, você não consegue traçar um plano de ação. Você vai conseguir quando você souber qual o produto que ele está vendendo, em qual hospital ou em qual mercado. Dentro disso daqui, você vai traçar plano de ação, que ele precisa aumentar uma penetração, precisa contratar um time comercial. Então é isso que a gente ajuda as indústrias realmente a traçar esse plano de ação, executar o que também está planejado junto com o distribuidor, que é um pouco desse programa de excelência. Né? Vocês vieram para profissionalizar, então, a coisa toda. A gente tem várias surpresas positivas de distribuidores que eram pequenos e familiares que se profissionalizaram. Por quê? Porque eles identificaram dentro dessa forma de gestão da empresa que está trabalhando com ele uma oportunidade de trabalhar de uma forma completamente diferente, de aprender com esse processo a como trabalhar, porque não estava acostumado com isso na vida dele inteira. Agora eu tenho alguém aqui que está me ajudando a fazer gestão e mudar a minha forma de trabalhar. Se eu pegar isso daqui e executar, primeiro que para a indústria, quando você tiver, eu tenho um território aqui que é bem próximo, eu preciso de um distribuidor lá. Você vai oferecer para quem? Você vai oferecer para um distribuidor que não está aderindo a nenhum processo, que não está junto com você, ou você vai oferecer para um distribuidor que tá junto nessa parceria, tá entendendo o que você quer fazer, onde você quer chegar. E com isso o distribuidor ele vai ganhando cada vez mais relevância para aquela indústria e deixa de ser, de repente, uma empresa familiar e começa a se profissionalizar. Sim. Então para ele também. Porque isso é uma relação de ganha-ganha gigante. Ele não atende só uma empresa, ele vai atender outra, ele vai usar essa mudança também, esses insights para melhorar para ele. Completamente.
Não, a gente sempre faz esse assessment com a empresa, e por isso que a gente identifica a gente fala de toda essa jornada, né? Porque em todas as etapas que a gente vê de gestão entre os distribuidores, sempre existe algo que possa ser melhorado. Uhum. Então, a gente não entra com a mesma abordagem em todas as empresas. A nossa abordagem a gente senta, entende o nível de maturidade que essa empresa está, identifica qual que seria esse próximo passo. Até agora a gente não pegou nenhuma empresa onde a gente chegasse e falasse, putz, não tem nada para ser feito. Eu acho que isso... Vocês têm uma área interna que dá conta completamente. 100%, né? É muita coisa também, né? Eles precisam de ajuda externa. Tem muitos aspectos. De uma empresa que foca só nisso, inclusive, né? Esse nome Evolve que a gente fala, a gente vai abordar, você vai entender, mapear o seu negócio e a gente vai falar assim, então uma escala de 0 a 10, em que momento que você está? Eu estou no momento 5, 6, 7, baseado em todos esses critérios que a gente avalia e falar, então tá, então eu sei como que eu vou te ajudar. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar e a gente vai tentar abordar em cima disso, da necessidade dele. Então não é uma pacote que a gente vem com um pacote completamente fechado, quadrado e achando que isso vai dar certo para todas as indústrias. Não, para cada uma tem alguma coisa que a gente vai conseguir abordar e evoluir para a gente poder ajudar nessa gestão. Esses 3 pilares que a gente avalia são 3 pilares super claros, assim, a maneira como a gente aborda a indústria, né? A gente sabe que a indústria precisa saber o que precisa ser feito, é aí que os nossos dados entram, então, para ela saber o que fazer, é só baseado em informação e entender os dados de gestão, né, os dados de vendas e todas as informações que ele tem de resultados, vai dar para ele o que precisa ser feito. Mas daí a gente também precisa saber o como fazer isso. O como fazer, daí é a relação com o distribuidor. Então, o que eu estou fazendo para que eu tenha uma maior informação, maior engajamento, maior proximidade com esse distribuidor? Como que eu ganho a atenção desse distribuidor? Então, como que eu faço isso também importa. Não é simplesmente eu saber o que fazer e tomar uma atitude mandando o distribuidor fazer algo. Então, o como é uma etapa muito complexa de se chegar num nível de maturidade alto. E também é conseguir fazer. Você às vezes fala que isso aqui é o que eu quero fazer, faça. Mas se você não tiver uma metodologia de acompanhamento e de gestão, isso simplesmente pode ficar atitudes e plano de ação solto e você não acompanha se aquilo está sendo executado ou não. Então são esses 3 pilares que a gente avalia na indústria e que nos dá esse nível de maturidade em que qualquer indústria está naquele momento. A gente tem, hoje são essas 2 abordagens comerciais, né? O primeiro produto é o de hunting, então a gente está fazendo recrutamento, seleção e distribuição. Esse é um projeto que pode ser feito com início, meio e fim, assim que a gente entregar aos distribuidores e ele quiser fazer a gestão dos distribuidores da maneira que vinha fazendo, ótimo, a gente só trouxe os critérios dos finalistas. Mas se a empresa tiver interesse em continuar, a gente entra com essa segunda abordagem, que daí é essa avaliação toda desses 3 pilares, e desenvolve, então, um programa aqui de excelência de gestão de distribuidores. Então, daí é um trabalho mais de longo prazo, que a gente assina com a empresa para fazer uma jornada, né, de melhoria de performance. São essas 2 frentes comerciais que a gente está atuando. Legal. Tá, mas aí eu sou lá a empresa e contrato vocês para buscar um distribuidor. Eu só quero um distribuidor, sei lá em Santa Catarina ou lá em Minas, e eu sou obrigado a pagar por todos os recrutamentos de distribuidores, ou posso contratar vocês só para um específico que eu tô com dúvida e tô com dificuldade naquela região? Não, perfeito. Aqui a gente trabalha vaga a vaga. Então, se você tem uma vaga ali em Santa Catarina, você quer contratar a gente, você vai contratar para esse serviço, para esse projeto que a gente chama. Se você tiver uma outra vaga em Minas no mês que vem, você não tem obrigação nenhuma contratual de trazer a gente. Então, a gente vai fazer esse projeto em Santa Catarina. A gente quer realmente trazer o melhor distribuidor para você, para que nas próximas vagas você considere a gente, mas não tem nenhum tipo de obrigação aí, né?
Exatamente. Esse é o nosso papel. Então, como às vezes você tem 20, 30 distribuidores para contratar, nos chame para fazer um teste aí, nos chame para um piloto, para um distribuidor, que a gente vai fazer isso de uma forma super legal, super profissional, te dar o melhor distribuidor possível, e aí a gente vai realmente criar esse relacionamento aí de longo prazo. Aliás, me veio até uma ideia aqui que nada combinado e que do jeito que você falou, eu acho que vale a pena oferecer aqui. Esse piloto é a maneira como a gente está querendo oferecer e entrar no mercado, demonstrar para essas empresas que o serviço vai ser diferente, o resultado pode ser diferente. Então a gente, como uma forma de agradecimento aqui também do seu público, agradecimento a vocês aqui, eu acho que vale a gente deixar uma ideia de que a gente pode oferecer um piloto desse para alguma empresa, sem custo nenhum para a empresa, para fazer a busca de um distribuidor. Talvez aí o critério você que define quem que vai ganhar esse Legal, esse vou colocar no LinkedIn a empresa. Boa. Então que se prontificar e falar tem um interesse, tem essa necessidade, a primeira que comentar, perfeito, a gente faz uma seleção lá e aí passa para vocês. Qual que é o site da Evolve? Vai ser um prazer. Qual que é o site? É www.evolveanalytics.com.br. Também a gente pode deixar no LinkedIn. Legal. Consultoria de gestão de distribuição e recrutamento e seleção de distribuidores. Vocês que, enfim, todas as empresas que usam bastante por indicação não têm a certeza de que tem o melhor distribuidor. Agora a gente tem uma agência que cuida, que faz esse mapeamento para você, para que você tenha a certeza de que pegou o melhor ali daquela região. Acho que é uma dor que estava aí presa há muito tempo, porque eu conheço esses executivos há muito tempo, CEO de empresa, diretoria de marketing, sentiram a dor na pele e agora está aqui com a solução. Nada melhor do que esse tipo de executivo para trazer, né, a solução. Quem sentiu a dor o tempo todo. Então, quero agradecer, Luiz. Obrigado por vir aqui. Eu estava super interessado nesse projeto. Então, eu fiz questão de trazer vocês aqui, porque a gente tem que contar. No Executive Talk, a gente conta histórias boas, insights e soluções também que eu acredito que faz sentido. Faz sentido, né, trazer aqui para o povo, para o público curtir, se interessar, se informar, né? E Marcos, muito obrigado também, cara. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Tamo junto. Obrigado por ter aberto esse espaço pra gente. Muito obrigado. Casa de vocês sabem, né? Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu.